bem? Meu nome é Carlos Kujat, eu faço parte do time da liderança extrema. Conforme combinado, estamos aqui para dar início à nossa live. Então vamos lá. Ontem, ou melhor, na segunda-feira, a gente falou do nosso projeto, né? Que é um projeto de reinserção social, familiar e profissional. Então, quando os meninos saem do tratamento, eles passam por esse projeto, onde a gente vai direcionar eles para eles conseguirem aqueles objetivos, né, que eles pretendem alcançar após o tratamento. Então, muitos querem buscar um emprego ou uma promoção no trabalho, alguns ainda não conseguem manter, né, um trabalho. E hoje a gente vai falar do processo de reinserção social. Então, quando eles terminam o tratamento, eles precisam ser reinseridos socialmente. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no dia de hoje. Então, quando a gente fala de reinserção social, a gente está falando dessa volta pós-tratamento à sociedade, aos amigos, aos relacionamentos, ao trabalho, na espiritualidade, na igreja. Então, eles têm algumas dúvidas sobre esse processo e vão, de certa forma, ter algumas dificuldades, né? Porque geralmente o tratamento, se ele é feito na abordagem como internação, ele fica lá por um período de 6 meses, no mínimo, né? De 6, 9, 1 ano até. Então, quando você fica fora da sociedade por um tempo aí de 180 dias, geralmente as pessoas vão comentar, né? Onde que você estava, o que você estava fazendo, o que aconteceu. E aí ele precisa de criar algumas habilidades. Então, dentro desse processo de tratamento, quando é no processo de internação, a gente prepara, né, os meninos para essa volta à sociedade. A família desses meninos, elas também têm as suas preocupações, né? Então, ele vai voltar para o mesmo grupo de amigos, né? Os amigos dele também tinham o problema da compulsão pelo álcool, pela droga, e aí ficam em dúvida, com medo, com muita expectativa. E isso acaba gerando uma situação que é desconfortável para as duas partes, tanto para a família quanto para ele. Então, o codependente, que é o familiar, ele vai querer que ele evite esses lugares, né? O próprio programa fala sobre isso, né? Para evitar lugares e pessoas que tenham aí essa amizade do tempo lá que ele estava usando droga. Então, ele tinha um grupo de amigos quando estava usando a droga e agora é aconselhável que ele monte um novo grupo de amigos, né? Que ele se aproxime de outras pessoas, de preferência que não tenham a mesma dificuldade com a compulsão pelo álcool ou pela droga. Então, esse processo ele não vai acontecer no primeiro momento que ele sai, na primeira semana. Então, nos primeiros tempos, eles preferem ficar em casa com a família, mas depois de um tempo ele vai ter que começar a socializar, vai ter que começar a fazer um movimento de sair de casa. E aí as coisas começam a ficar difíceis, porque a família tem um pensamento a respeito disso e ele tem outro. É por isso que é importante a família estar junto também nesse processo, né? Para que ambos andem ali junto, que tenham um certo equilíbrio nas relações, né? E pela experiência,
a gente tem algumas dificuldades, porque muitos membros da família não participam plenamente do processo de tratamento. E o remédio que nós temos para tratar as compulsões é a conscientização, né, a respeito da doença e da dificuldade, né, que esse sujeito tem antes e depois do tratamento. Porque não é porque terminou o tratamento que vai terminar também as dificuldades, né? Então é importante que tanto o codependente, o familiar e o dependente esteja alinhado com relação a esse processo de ressocialização. Dentro desse programa de ressocialização, nós usamos uma técnica de PNL, eu tenho a formação em programação neurolinguística, e a PNL ela tem um pressuposto. Então a PNL nos ensina que nós somos resultado das 5 pessoas que a gente se relaciona, ou seja, daquelas pessoas mais próximas que eu tenho um relacionamento, eu sou o resultado dessas 5 pessoas. Então, é aquele ditado popular, né, que a gente fala, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso que a PNL quer dizer. Porque se eu andar com, por exemplo, eu sou cristão e fui educado na Igreja Católica. Se eu começar a andar com meus amigos, meus 5 amigos, todos eles forem evangélicos, eu vou ter uma tendência de querer participar lá da igreja deles. Ou se eu andar como um bandista, eu vou começar a falar algo sobre a Umbanda, né? Então, é mais ou menos isso. Então, nós somos o resultado daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. E é muito importante eles entenderem o sentido do que isso quer dizer. Então, a gente trabalha muito no processo a questão da amizade, né? Qual que é o contexto de amizade? O que é um amigo para você? E aí ele tem uma resposta. O amigo é aquele parça, aquele que está junto nas horas boas, aquele amigo de festa e tal. E daí a gente começa a trabalhar mais profundamente esse amigo, né? Geralmente eu pergunto para eles, ok, você ficou lá no processo de tratamento por um período de 6 meses. Quantos amigos seus foram lá visitar? Ou então, quantos amigos foram lá na casa dos seus pais ver como você estava, aonde que você estava, querer saber algo? A resposta é quase sempre a mesma, né? Geralmente, no máximo, um amigo se aproxima. Digo, então, essas pessoas que se preocuparam com você quando você esteve ausente, você pode chamar de amigos. Aquelas que não participaram, você tem que rever esse conceito. Qual o critério que você tem para afirmar que uma pessoa é sua amiga? Pergunto eu para você. Qual que é o critério que você tem para escolher, para separar os seus amigos? É aqueles que vão na festa, aqueles do trabalho, da escola? Qual que é o seu critério de amizade? Como que você considera uma pessoa próxima a você que é seu amigo? Entende? Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões, entender o conceito do que é uma amizade, fica muito mais claro para ele. Quando ele entende que ele é o resultado das pessoas que ele está mais próximo, ele pode tomar a decisão de continuar ali ou então ir para um outro lugar. E aí eu falo da minha experiência. Eu tenho a experiência de estar 23 anos sem usar droga. Então aqueles amigos que usavam droga junto comigo,
que me oferecem a droga ainda até hoje, no dia de hoje, que me convidam para ir para festa, para balada, eu não coloco nessa lista de amigos. Pelo contrário. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo, eu fui criando a habilidade de lidar com essa situação, é que se eu estiver num estado aqui buscando uma melhora de vida, eu começo a olhar para aqueles que estão acima, que já têm uma vida estabilizada, e eu quero me aproximar dessas pessoas. Eu quero ficar próximo daqueles que estão um degrau acima, que estão no nível acima do meu, porque é lá que eu quero estar. Então eu me aproximo de pessoas melhores que eu. E eu tive a sorte de conhecer pessoas melhores que eu e pessoas bem intencionadas. Na live passada eu falei sobre a questão da experiência profissional. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade, então eu estudava meio período e trabalhava um outro período. E lá, no final da adolescência, então era difícil arrumar um emprego, por conta estava próximo do exército, eu fui trabalhar como vendedor, né? Então eu falei das minhas capacidades, né? Então eu sou psicólogo, eu sou palestrante, eu sou empreendedor, eu fui consultor, sou escritor e fui vendedor. E dentro desse programa de reinserção social familiar, eu divido com eles essas habilidades que eu construí na minha vida. Então nós temos o curso de liderança, eu trabalhei muitos anos como líder e como empreendedor. Eu tenho habilidade como vendedor e eu tenho habilidade como palestrante. Então, dentro desse programa de reinserção social familiar, a gente tem esses 3 treinamentos: de vendas, de liderança e de oratória. E dentro desse treinamento, a gente vai passando para eles a nossa experiência. Então, é uma forma da gente passar a experiência. E eu falei na outra live, eu não conheço ninguém que faça esse tipo de trabalho para dependência química e para codependência. Por quê? Porque faz muita diferença no diálogo, na forma de passar o conhecimento, na forma de dar o exemplo. Fica muito mais próximo, é muito mais fácil a pessoa entender aquela aula que está sendo dada, aquele curso, aquela questão que está sendo colocada como profissional, por conta da linguagem ser mais próxima. Não que ele não vá ter habilidade de aprender com outra pessoa, mas fica mais fácil. E o objetivo é facilitar. Então, essa experiência com a dependência e a codependência é que eu quero passar nesse curso de liderança, de oratória e de vendas. E como eu estava falando, eu tive a sorte de encontrar pessoas boas, melhores que eu e muito bem intencionadas. Então eu tive a graça de ser bem treinado. Eu lembro que eu fui trabalhar com vendas. A primeira experiência que eu tive com vendas, eu vendia livro. Eu vendia livro no porta a porta. Eu tinha na época uns 16 anos. E eu trabalhava com um senhor. Então, o livro que mais eu vendia era uma coleção que ensinava as mulheres a fazer tricô, crochê, costurar, bordar, essas questões que as mulheres gostam de fazer. Então, eu era campeão na venda desses livros. E esse senhor que trabalhava comigo, já era um senhor de 40 anos, ele já vendia, ele era especialista em vender aquela coleção, nós que somos mais antigos, a Barça. Então era bem mais caro, ele ganhava bem mais e precisava de muito mais técnica, né? Então, como a gente trabalhava junto, no mesmo carro, a gente viajava de uma cidade para outra, ele me passando as técnicas, as habilidades que ele tem, né? E o bom vendedor, ele precisa de um método e uma técnica.
né? E é isso que a gente ensina no curso lá de vendas, assim como é o que a gente ensina no curso de oratória, da comunicação extrema, é um método e uma técnica para você buscar aquilo, a sua meta, o seu objetivo, e você vai entender o que está faltando para você conquistar isso. Então, quando eu falo desse processo de ressocialização social, eu também estou passando a minha experiência, né? Ele tem que enxergar, ter uma percepção diferente daquela que ele tinha. Ele tem que perceber a vida de uma outra forma. Ele tem que trocar a lente dos óculos. Ele tem que começar a perceber aquele grupo com quem ele andava. Como que aquelas pessoas estão? A maioria delas, elas estão no mesmo lugar há anos. A maioria delas estão usando a mesma roupa ainda há anos. Não terminaram os estudos, não tem uma profissão definida, está buscando o emprego onde tem vaga, né? A pessoa não se preparou para conquistar o seu objetivo. E ele estava junto com essas pessoas. Então, é natural que ele fique parecido também com essas pessoas. E eu tenho que mostrar para ele que existe um outro lugar, que existe um outro nível a ser alcançado. E ele tem que criar habilidade para escalar isso, para querer mudar de nível. Então, na outra live, eu falei dos 3 passos que antecedem a mudança. O primeiro é você saber o que precisa mudar. Definir isso. O que você precisa mudar. O seu grupo de amigos pode ser uma questão. Então, o que você precisa mudar? Como você vai mudar? E se permitir a mudar. Então, a gente começa a nossa conversa, o nosso planejamento, definindo as questões que antecedem a mudança. E é muito importante, e eu posso dizer, é fundamental que a família entenda esse processo. Porque senão, por exemplo, se ele resolve trocar o grupo de amigos, aquela mesma insegurança vai estar instalado na família. Ele estava lá com os amigos, agora está trocando com quem ele anda, eu não conheço as pessoas, e eu fico com medo. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Sabe? Fica nesse lugar de dúvida. Por isso que o processo de reinserção social, ele é tão ou até mais importante do que o próprio tratamento. Porque nós vamos trabalhar as questões que vão se apresentar lá no tempo. Então, se faz uma semana, ele vai ter uma dificuldade. Se faz 3 meses, vai ter... E a gente vai acompanhando ele. Ele não vai estar sozinho nesse processo. Por isso que é importante, depois que termina o tratamento, ainda continuar um acompanhamento. Fazer manutenção daquela informação que ele teve lá no tratamento. E muitos não querem, acham que já é o suficiente, que está tudo certo, e aí vai ter dificuldades. Alguns conseguem superar, as dificuldades e outros não. Acabam não ultrapassando essa barreira que vai sendo colocada. E nesse processo de ressocialização também tem a questão do relacionamento com a namorada, com a esposa, com a noiva. Então é uma doença, é uma dificuldade complexa e é uma doença multifatorial, quer dizer, são múltiplos os fatores que levaram a pessoa a essa condição. E para tirar a pessoa dessa condição e trazer ela para uma outra condição, nós precisamos de múltiplos recursos. Por isso que o profissional que trabalha com a dependência química, ele tem que ter múltiplos recursos. Só a psicologia não vai dar conta, só a PNL não vai dar conta,
só a espiritualidade não vai dar conta, só o psiquiatra não dá conta, mas um conjunto de fatores, com uma equipe multidisciplinar, a gente vai poder olhar para essas questões que elas vão acontecer, ou no começo, ou no meio, ou no fim do processo. Né? Então é importante ter definido, no primeiro momento, qual é o estado desejado, o que ele quer, o que ele busca, qual que é o alvo que ele quer atingir e definir o estado atual. Então, definindo o estado atual e o estado desejado, nós vamos perceber que tem algumas interferências a serem trabalhadas. O relacionamento social é uma delas. E é bastante fácil de olhar para isso. Eu costumo fazer esse exercício quando eles voltam no tratamento. Aí eles voltam, logo têm acesso a um celular, a internet, as redes sociais. E aí eu peço para ele me mostrar a rede social dele. E eu mostro para ele, porque daí está materializado ali. Dá uma olhada aqui nesses amigos. O que você acha dessa foto? Empinando uma moto, com um baseado na boca, sempre numa balada, com um copo na mão. O que isso quer dizer para você? Entendeu? É diferente. É diferente, por exemplo, um profissional falar isso para ele, ou a mãe, ou o pai, ou a namorada. É diferente. E ele percebe, porque ele não está mais no estado alterado de consciência. Ele já passou por esse tempo, a droga não está mais no seu organismo. Ele tem plena consciência do que está acontecendo. Então, se a gente ocupar, né, com essa expertise que a gente tem, porque faz mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Se a gente falar para ele, diz, olha, tá vendo aqui essa foto? Tá vendo aqui esse grupo de amigos? O que você acha disso? Você não tem outros amigos? Ou qual a dificuldade que você vai ter para fazer novos amigos? Geralmente ele diz, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de começar um relacionamento, fazer uma conversa, então quando eu bebia, a timidez ia embora. Digo, então, agora você não vai beber, agora a gente vai ter que entrar num curso aqui que é um curso de comunicação extrema. E aqui você vai aprender a lidar com a sua timidez. E aí você vai se relacionar, você vai se comunicar com a outra pessoa de uma forma mais assertiva. E aí ele, tem esse... Então, a gente vai começar tal dia, tal hora, leva tanto tempo. Né? E é esse curso de comunicação extrema que a gente põe as ferramentas lá necessárias para ele ter essa convicção de que aquele lugar que ele estava antes levou ele para um determinado caminho e que existe um outro lugar. E aí é aquela frase que eu repito sempre aqui. Então não existe um lugar que não é para você. Não existe um lugar que você não pode ir. O que existe é um lugar que você ainda não foi. E nós precisamos entender por que você ainda não foi. Percebe como faz diferença esse processo todo? Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Tá, já chegou uma galera aqui, tem bastante gente. A Joyce Menezes, seja bem-vindo, boa noite. José Claudiomiro, a Tia Kemi, a Cristina Kojima, a Melanie, a Rosimeire, a Vera Lúcia, sejam todos bem-vindos. Então, se faz sentido para você isso que você está ouvindo, compartilha essa live lá com seus amigos, com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, porque às vezes acontece, né, esse fenômeno. A gente ouve uma questão como essa e fica pensando assim, acontece comigo o tempo todo isso. Fulano é que devia estar ouvindo isso. E isso sem julgamento, não tem certo e errado. Mas a gente toma posse daquilo e gostaria de dar também para o outro, né? E é uma oportunidade que nós temos agora no online,
ser despretensioso. Compartilha lá, quem quiser pega. Põe lá na prateleira, né? Porque se você não põe na prateleira, ninguém compra. Ninguém compra. Então tem que pôr lá para alguém pegar. E funciona. A gente tem um excelente resultado nesse programa de reinserção social, familiar e profissional por conta dessas técnicas, por conta desse olhar. Né? Nós vamos trabalhar com a dificuldade que é apresentada pelo sujeito. Eu tenho dificuldade no relacionamento. Eu tenho sonho de me tornar um profissional nessa área. E aí a gente vai olhar para isso e vai ajudar, vai auxiliar. Né? E como que a gente consegue fazer isso? Com um método e uma técnica direcionada, respeitando a singularidade de cada um, respeitando o recurso que a pessoa tem. Nós vamos entender por que ela quer aquilo e o que está faltando para ela conseguir. E juntos nós vamos formar um plano de ação, porque se ela tiver um plano na cabeça, é muito mais fácil. É muito mais fácil, por exemplo. Ela quer, sei lá, fazer um curso de psicologia. Se ela quiser fazer um curso de psicologia, ela vai se aproximar dessa área. Ela vai começar a falar com psicólogos. Ela vai começar a buscar uma leitura direcionada. Então, ela muda o foco. Aquela amizade lá de trás perde o sentido, porque o foco dela é outra. É esse o objetivo. Então, quando a gente foca num objetivo, a gente perde aquela visão periférica. As outras coisas vão perdendo o sentido e a gente foca naquilo que a gente está buscando. E isso é fundamental para quem está reiniciando um processo, para quem está reiniciando muitas vezes a vida depois do tratamento. Porque aquela pessoa que realmente entendeu o processo do tratamento, ela vai buscar viver uma vida nova. E para você viver uma vida nova, você tem que ter novos objetivos, você tem que ter novas metas. E aí o método e a técnica vai ajudar você a conquistar aquilo que está faltando para você. E aí você muda de nível. Aí você fica aqui e cada vez você vai se distanciando daquela galera, daqueles amigos que não causavam um bom resultado. Não que eles são uma má influência, mas o foco está no resultado. Aquele grupo tem um resultado. Esse grupo daqui tem um outro resultado. Qual grupo você quer? Entende? Então, com método e técnica, a gente consegue colocar, igual, até aqui você conseguiu isso. Né? Você não conseguiu terminar os estudos, você teve um emprego aí que você não gosta de fazer, você tem isso. Agora nós temos isso, tem essas possibilidades. E aí o que você escolhe? A partir do momento que ele toma a decisão, aí começa o processo. É simples, não tem dificuldade alguma, é só ele querer. E é o método que eu uso no meu método de tratamento, como psicólogo, especialista na dependência química. Eu tenho que, através do método que eu uso, da técnica, identificar o que tem valor para esse sujeito que está na minha frente. O que tem valor na vida dele? É o relacionamento, é o filho, é o emprego, e é com isso que eu vou trabalhar. Por quê? Porque fica mais fácil. Entende? Então, com a experiência, com o método, com uma técnica, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Porque qual que é o meu objetivo? Eu quero que o meu aluno, que o meu paciente, que o meu treinando, que esteja na minha frente, consiga alcançar os objetivos dele. É isso que vai trazer outras pessoas para o meu consultório, para a minha clínica. É o resultado. Porque todos nós queremos o resultado. O que eu prometo é o resultado. Eu sou um homem de resultado. Se não estiver dando resultado, eu mesmo digo, você não está querendo, você não está se esforçando, então é melhor a gente interromper.
Porque eu não quero tomar o seu tempo e nem eu quero perder o meu. Eu vou me empenhar no processo se você também estiver empenhado. Eu prometo entregar 100% dos meus 50%. É 50% meu, 50% seu. Tamo junto? Vamos encarar esse desafio? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Porque a vida ela é bastante simples. Para cada escolha que nós fazemos, nós temos que fazer uma renúncia. Para cada escolha, tem uma renúncia. Esse é o salário do livre-arbítrio. Essa é a consequência da liberdade de escolha. Então, quando você escolhe casar com uma pessoa, você está renunciando todas as outras. Você só tem uma. Quando você escolhe colocar como prioridade o seu emprego, o seu relacionamento, é aquilo. E daí você tem que renunciar àquilo que te impede de conseguir aquilo. Então, se eu tenho que estudar para passar no vestibular e alguém me convida para ir numa festa, para comer uma feijoada, para comer um pinhão, para ir na festa junina, eu vou estudar para o vestibular. Ah, mas você vai perder a festa junina? Não, ano que vem eu vou na festa junina. Mas é uma escolha. É um preço que eu decidi pagar para conquistar o meu objetivo. E tudo tem um preço, tudo tem o seu valor lá na frente. Então nós temos que plantar hoje para colher amanhã. E aí tem todo o processo. Não é só plantar. Lembra dos pontos que antecedem a mudança? Para você plantar é a mesma coisa. Como que faz para plantar? Tem que preparar a terra. Então a gente prepara a terra. Quais são os 3 passos que antecedem a mudança? É você saber o que precisa mudar, como mudar e se permitir mudar. Então, quando eu defino esses 3 passos, eu estou preparando a terra para plantar a mudança. Percebe? Então, antes de plantar, eu tenho que preparar a terra. E depois de preparar a terra, eu tenho que cuidar. Eu tenho que molhar, eu tenho que regar, eu tenho que tirar as ervas daninhas, as más companhias, eu tenho que ir tirando aquilo, e aí vai brotar, vai crescer e vai frutificar. É um processo. As coisas não... Existe um processo para o crescimento. Existe um processo para a evolução. E eu tenho que entender tudo isso como um processo. E eu tenho que saber aonde eu estou no processo. E qual que é o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Isso é foco. Foco direcionado. Foco é ação contínua. Então, se eu tenho um foco, eu tenho que ter uma ação continuada para chegar lá. Eu não posso parar no meio do caminho. Certo, meus amigos? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem um comentário aqui da minha amiga Joyce. Muitas vezes os dependentes têm mais vínculo com esses amigos que a própria família, pois os amigos não julgam. Interessante. Por quê? Muitas vezes os dependentes têm mais vínculo com esses amigos que a própria família, pois os amigos não julgam. Interessante. Tem um outro comentário aqui. Melanie. Pois nas famílias não tem diálogo de... A Joyce também fala aqui, pois nas famílias não tem diálogo de verdade.
Isso acontece. E é disso que a gente está falando. Então, nesse processo de ressocialização social e familiar e profissional, a gente vai trabalhar essas questões. Vai entender esse ruído do diálogo que tem, né? Hoje a minha garganta está pegando aqui, falei demais hoje. Então, quando a Joyce fala que eles preferem os amigos porque os amigos não julgam, ela também já está dando uma saída. Será que você, como familiar, você julga muito? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi e ainda estou vivendo, né, como pai. Então eu tenho, por conta do trabalho, por conta de tudo isso e tal, eu posso dizer que eu tenho mais experiência que a minha esposa nessa relação de pai e ela de mãe. Então, outro dia eu estava falando para ela que eu lembro que meu filho hoje tem 13 anos, e ele foi dormir na casa de uns amigos e tal, da escola, e quando ele voltou contando algumas coisas que aconteceram lá entre os amigos. E aí ele estava falando e relatando o que aconteceu e tal, e aí a mãe dele foi lá e corrigiu ele. Ah, porque você não devia ter feito isso. Ah, isso que ele fez está errado. Aí eu esperei ela terminar e depois eu falei para ela, digo, ó, não é bom fazer isso. Por quê? Porque ele está confiando em você. E ele sentiu uma necessidade de te contar esse fato. Agora, quando você vai lá e corrige ele, da próxima vez, pode ser que ele não conte. E é a questão do julgamento. Então, se o seu filho está te contando algo que aconteceu e você vai lá e julga e já tenta corrigir e interrompe ele, da próxima vez ele não vai falar para você. E aí, ela me fez a pergunta que de repente você está pensando aí. Ah, então como que resolve? Eu disse, não, é simples. Primeiro você vai ouvir o que ele vai falar, porque isso vai acontecer de novo. Por isso que eu estou explicando para você entender. Porque eu não tenho que afastar o meu filho, eu tenho que trazer ele para perto. Então ele está dividindo comigo uma experiência que ele teve, eu vou ouvir ele, e num outro dia, num outro momento, eu vou criar uma metáfora, uma história, e vou corrigir aquele ato. E provavelmente o cérebro dele vai entender o que eu estou falando, ele vai dizer, ah, é parecido aquele dia lá quando o Joãozinho fez aquilo. Entende? Então tem como você corrigir de uma forma mais adequada. Porque até para corrigir, a gente tem que ter um método e uma técnica. Como pais. E é isso que a gente explica para as pessoas que estão lá onde eu trabalho, no Gábata, a gente passa esse tipo de informação. A pessoa vem e relata a dificuldade que ela tem e eu vou usar a minha experiência, até porque ela contratou o meu trabalho como profissional. E eu estou lá para auxiliar ela para resolver aquela questão que ela trouxe. Então o paciente, o cliente vem com uma queixa e a gente ajuda ele a elucidar essa dúvida, essa questão que ele trouxe. E a experiência ajuda muito nesse sentido. Por isso que esse treinamento focado para o dependente e para o codependente, eles têm um resultado muito mais rápido. Porque não precisa transportar aquilo para a vida dele. Não, o exemplo já é direcionado. É muito mais rápido o entendimento. E se você entende mais rápido, você vai ter um resultado mais rápido. E o nosso foco é o resultado. Porque se você faz todo o processo e não tem resultado, daí eu vou rever.
né? Mas com esse método, essa técnica, e a pessoa querendo, porque eu não sei trabalhar de outra forma. Eu vou entregar um máximo, eu não vou economizar. Eu digo para eles, eu não vou economizar para você. Porque a mesma forma que eu tento explicar para o meu filho é a forma que eu vou explicar para o seu filho também, com o mesmo cuidado. Porque não tem outra forma de ensinar. As pessoas elas vão buscar um profissional, um psicólogo, não para serem entendidas. As pessoas vão buscar um profissional, um psicólogo, um especialista nas compulsões é para não ser julgadas. Então as pessoas não querem ser entendidas, elas não querem é ser julgadas. E só o fato de não julgar, nós já estamos trabalhando para a cura. E essa pedagogia de Jesus. Nós aprendemos com ele a não julgar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É simples assim. Nós separamos a doença do doente. Eu não trabalho com droga. Quem trabalha com droga é traficante. Eu trabalho com pessoas. Certo? Então é isso. São as pessoas que têm problema e as pessoas que têm dificuldade, elas buscam alguma compulsão. Ou as compras, ou a droga, ou a comida, ou questão da sexualidade. E é isso que é a minha especialidade, ajudar essas pessoas que por conta dessa compulsão acabaram perdendo o controle das suas escolhas. Porque é isso que uma crise de compulsão causa. A pessoa perde o poder de escolha, não é mais ela que escolhe. É aquele sintoma que toma conta dela, que toma a decisão de dar vazão àquela compulsão, à sua dificuldade. Uma pessoa que é compulsiva pela comida, pelo alimento, se ela está triste, ela come. Se ela está ansiosa, ela come. Se ela está bem, ela come. Percebe? Não tem diferença nenhuma de uma pessoa que usa a droga, que usa o álcool. Se ela está triste, ela toma para ficar alegre. Se ela está ansiosa, para acalmar. Percebe? Não tem diferença. Por isso que a minha especialidade é essa, é trabalhar com a clínica das compulsões. Por jogo, por comida, por compras. São várias as compulsões. E é um problema por quê? Porque prejudica a vida do sujeito. Ele tem perdas na vida por conta desse descontrole. E esse descontrole traz uma desordem. E essa desordem inicia aqui dentro. Então é uma doença mental. Por isso que você tem que buscar um profissional da saúde mental. Um psicólogo ou um psiquiatra que seja especialista. Então tem várias especialidades, né? Dentro da psicologia, assim como dentro da psiquiatria. Então quando você encontra um profissional adequado, muda o resultado. E nós vamos estar trazendo aqui pessoas que conseguiram atingir o seu resultado para dividir com vocês essa experiência, como que foi, como que deixou de ser, qual que foi o momento mais difícil. Certo, meus amigos, eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Se fez sentido isso para você, compartilhe aí com seus amigos, nos grupos, que você pode ajudar uma outra pessoa a superar a sua dificuldade. Certo? Então, na sexta-feira, a gente volta aqui, nesse mesmo canal da Liderança Extrema, para falar mais sobre esse processo de ressocialização e o nosso curso de comunicação extrema, que vai ser entregue gratuitamente no dia 8, 9 e 10 de julho, às 21 horas,
Você entrando lá na página, você se inscrevendo lá, você vai receber uma apostila que eu vou mandar para você por e-mail. E no dia 8, 9 e 10 eu vou dar a explicação e tirar as dúvidas que você tem. Isso vai ser entregue gratuitamente para você. Certo? Então até sexta-feira, nesse mesmo canal. Um forte abraço e até lá. E para você que vai estar comigo amanhã, nós estamos no canal da Saúde Mental Extrema. Então, terça e quinta, Saúde Mental Extrema, e segunda, quarta e sexta, Liderança Extrema. Um forte abraço e até lá. E se cuidem.